Tem Jack Futsal amanhã, hein? No ginásio da Univille. E é a Drica Evarini, que é claro, chega para contar pra gente toda a expectativa, a partida de logo mais. Ô, Drica, como é que está a lista? Porque é uma lista mesmo de desfalques pro jogo. A gente foi na seguida e disse, ó, com um time fora de quadra, é isso mesmo, né? Boa tarde. Times. Boa tarde, Sabrina. Dois, eu pensei no campo. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Lista enorme aí, né? São 2 times, se a gente for falar do futsal, que são 5, são 2 times do departamento médico, um time de futebol, como disse a Sabrina. O Jack Futsal enfrenta amanhã às 5 horas da tarde o São Lourenço no ginásio da Univille. Esse que é o primeiro jogo no ginásio da Univille, enquanto o Centro Eventos recebe o Festival de Dança. E o Tricolor tentando ir em busca aí de uma vitória que não vem a 4 jogos. O Jack vem de 4 empates consecutivos na Liga Nacional. É o quarto colocado com 22 pontos, mesma quantidade de pontos do principal rival, o Jaraguá, mas tem um saldo de gols melhor que deixa o Joinville aí no G4 dessa Liga Nacional. Uma vitória importantíssima amanhã para quebrar essas sequências de empates e também para tentar afastar um pouquinho do Jaraguá, que joga hoje. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Aurinegro. Além disso, vai torcer aí por um tropeço do Praia lá em Uberlândia, para quem sabe subir, né, a tabela de classificação, roubar essa terceira colocação do time mineiro. Para esse jogo de amanhã, como eu falei, são muitos desfalques, permanecem muitos desfalques para o técnico Eric Pereira. Além dos que já estavam, voltaram desse jogo aí que a gente está vendo as imagens na tela contra o Carlos Barbosa, outros 3 jogadores no departamento médico. Éder Lima, Hernani, que estava voltando inclusive nesse jogo, e também o Rony. Todos eles sentiram e devem ser ausências para esse jogo de amanhã. O Jack ainda trabalha com a possibilidade da volta do Farias para esse jogo de amanhã, mas ainda tem treino hoje, tem o treino de apronto amanhã. O Lucas está tentando deixar aí em condições o Farias e mais algum outro jogador para esse retorno, porque a lista é enorme. O Joinville nunca teve tantos desfalques assim para um jogo de Liga Nacional, ainda mais que o Joinville joga no sábado pela Liga Nacional, joga segunda pelo estadual e tem, como a gente falou, 2 times no departamento médico e 2 times, se a gente for analisar, times que inclusive seriam titulares em vários das equipes que disputam a Liga Nacional. Então o Joinville lidando com bastante problemas na questão médica, mas vai em busca aí dessa vitória, mesmo com tantos desfalques, continua sem perder. A única derrota na Liga Nacional aconteceu ainda antes da Libertadores. A gente vai trazer todos os detalhes na segunda-feira aqui no Balanço Geral. E hoje, como eu falei, tem Jaraguá Futsal em quadra. Depois de golear o Blumenau fora de casa, o Aurinegro tem mais um confronto catarinense pela Liga Nacional. Diante do torcedor, o time recebe o Tubarão às 8 horas da noite. O Jaraguá, que é o único invicto da Liga Nacional, é o 5º colocado, como eu falei, atrás do Joinville, com os mesmos 22 pontos, mas tem aí uma desvantagem no saldo de gols. Já o Tubarão vive uma fase bastante delicada. São 4 derrotas consecutivas para o time do sul do estado, que tem apenas 8 pontos e é o 19º colocado. Para a partida de logo mais, o técnico Xande continua com os mesmos desfalques desse último jogo contra o Blumenau. Os alas William, com uma lesão no tornozelo, e o Marcênio, que desde a Taça Brasil, da final da Taça Brasil, está tratando uma lesão muscular, também desfalca o Jaraguá. E também na segunda-feira a gente traz aí os detalhes sobre esse jogo, esse confronto catarinense aí do Aurinegro com o Tubarão. Já no domingo, é dia de Jack em campo no Paraná. O Tricolor enfrenta o Azures às 3 horas da tarde, lá em Pato Branco. O Jack que vem de 2 jogos sem vitória, né? Perdeu fora de casa contra o Barra e empatou com o Marcílio Dias na Arena Joinville. Quer quebrar aí essa sequência, vencer o Azures, tirar do time paranaense aí a chance de classificação. O Azures, um empate já tira o Azures dessa chance de classificação, é o 7º colocado, então precisa vencer. E o Jack, se vencer, carimba a classificação antecipada ao mata-mata dessa Série D. Para esse jogo de domingo, o técnico Emerson Maria tem 2 desfalques muito importantes nos 2 extremos aí do campo. Guti, zagueiro, capitão do time, tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso, assim como o Keké, atacante Keké, que é o artilheiro do time na Série D, também está suspenso. São 2 ausências já certas do Joinville para esse jogo de domingo. Joinville, que é vice-líder com 20 pontos, vai em busca aí dessa vitória para, como eu falei, garantir essa classificação com 2 rodadas de antecedência e ter um pouquinho mais de tranquilidade para o jogo contra o São José na semana que vem aqui na Arena Joinville e para finalizar essa primeira fase contra o Guarani lá em Bagé e ainda brigar pela liderança desse grupo 8, liderança que nesse momento é do Barra. A gente esteve ontem lá no CT do Morro do Meio para conversar, né, para acompanhar aí um dos últimos trabalhos, o Joinville que embarca daqui a pouquinho para o Paraná. E quem falou sobre esse jogo já contra o Marcílio Dias, né, uma avaliação desse jogo contra o Marcílio Dias, uma avaliação do jogo contra o Azures, especialmente sobre o que o Joinville pode crescer ainda na competição nessa Série D, o camisa 10, o meia Alisson Tadei.
Eu creio que um empate, uma derrota, ela mostra muitas coisas que a gente talvez na vitória não viria. Então isso mostra que temos muito que crescer. E eu vejo que o Joinville, as peças que tem aqui hoje, o grupo que tem, a gente tem muito para crescer. E em outras equipes, talvez não. Às vezes eles já estão no máximo deles. E eu creio que a gente estamos crescendo, assim, que eu acho que essa derrota, esse empate que aconteceu nos últimos 2 jogos, mostra a força, assim, nosso dia a dia, a cobrança. Então, porque a gente sabe que a gente pode mais, a gente não fez o jogo perfeito. A gente não chegou no nosso máximo, o Tadei não jogou o melhor jogo da vida. Então, tipo assim, imagine se tudo isso acontecer no mata-mata. O Tadei conseguir fazer o melhor jogo, o Joinville conseguir fazer o melhor jogo, eu acho que a gente vai atingir o que todos esperam. Tá aí, né, o Alisson Tadei tranquilizando um pouco a torcida, admitiu que o time não jogou bem contra o Marcílio Dias, ele fala que ele errou tudo contra o Marcílio Dias, mas que não é uma coisa recorrente e que sabe que o Joinville tem ainda um teto para crescer, como o próprio Emerson Maria falou na coletiva pós-jogo, agora vai aí para o Paraná para buscar essa vitória e trazer essa classificação. Esperamos voltar aqui na segunda para falar de vitórias no plural, tricolores, né, na quadra e no campo, Sabrina. Agendão do fim de semana, segunda-feira os resultados aqui. Drica, bom trabalho no fim de semana, que você vai acompanhar tudo bem de perto. Boa tarde, bom fim de semana para você e para quem está em casa também.